Fala, doutor. Opa. Fala, doutores. Aqui quem vos fala é o professor Henrique Nardia, de Química, do canal Que Esquema, junto com o professor Lohan. Estamos aqui para te dar uma dica, não só para o Enem, para os vestibulares, mas também para os concursos, né? Concursos policiais que envolvem os tópicos da química, principalmente o pessoal como papiloscopista, perito, caveira. Então, atenção. Nós temos aqui uma aula lá para o Enem, também para o concurso da Polícia Civil do Pará, tópico do edital, tópico 7 e tópico 6. Um pouquinho da ideia das soluções, um pouquinho da ideia da separação das misturas. Já temos um vídeo que fala sobre substâncias e misturas. Então, atenção. Quando ele fala sobre separação de misturas, qual é a minha dica para você? Já que é um tema extremamente experimental, é muito importante, doutores, que você consiga identificar os tipos de separação de acordo com o texto que vem, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a análise imediata, que é a separação de misturas, tem misturas heterogêneas, tá? Aquela que você consegue perceber o aspecto diferente. E alguns tipos de mistura heterogênea. Por exemplo, quando é que eu vou saber que é uma flotação? Vou saber que é uma flotação, doutor, quando você estiver lendo o seu texto, ele te dá a ideia de que no momento da separação as partículas elas vão flutuar, elas vão subir, partículas em suspensão. Então, se ele der alguma dica dessa para você no texto, você já vai analisar que a medida ali pode ser uma flotação. Exemplo, você tem uma mistura lá de areia com serragem, que é o pó da madeira. Como é que eu vou separar esses dois? Não dá para catar, não dá para filtrar. Então, o que eu faço? Eu adiciono água e a serragem que estava lá no meio dessa areia, ela vai o quê? Subir, ela vai flutuar. Então, você lembra aí da flotação. Outra separação que você tem, antítese aqui, né, antagônica, você tem a decantação. Decantação, você vai ler o texto, doutor, e você vai ver lá, cara, a ideia de que as partículas, em vez de subirem, elas vão descer, elas vão sedimentar. É muito importante que você lembre aqui um exemplo fiel e importantíssimo para a decantação, é a mistura de água e óleo. Não é o óleo, não é a água que desce, é o óleo que sobe, por ele ser menos denso. Sinônimos ou ideias que ele pode levar para você de decantação aí, né, o descer, é a palavra sedimentação, sedimentar. Ou ainda, quando você vai retirar uma gasolina de um carro, você usa uma mangueira. Aquela mangueira, cientificamente, para a ciência a gente chama de sifão. Ele chama esse processo de sifonação, tá bom? Outro que você tem, ó, não vai confundir, flotação é flutuar, decantação é descer, sedimentar. Já floculação ele vai te dar a ideia de unir, juntar, agregar, formar flocos, né? Tem como sinônimo coagular ou coagulação. Lembra do ferimento? O sangue ele vai coagular, ele vai unir. Então, em um processo de separação de mistura, por exemplo, numa estação de tratamento de água, uma ETA, você tem um processo em que é adicionado o sulfato de alumínio. O que o sulfato de alumínio vai fazer? Ele vai unir essa sujeira, né? Ele vai fazer um dos processos lá, será a floculação. Além disso, nós temos a separação magnética, que já veio também em provas. Bem fácil. Separação magnética tem que te dar a ideia de metal que vai ser atraído por um ímã, né? Substâncias ferromagnéticas. Então, vou buscar isso aqui no texto. Então, lembra que a nossa dica aqui não é você fazendo a separação. Aqui a nossa dica é para você conseguir identificar no texto como é que você pode marcar de forma mais fácil uma separação de mistura que está ocorrendo. Catação, lembra lá do catapiolho, né? Com a mão. Então, geralmente, um processo manual. Então, você vai ter aqui a pinça, ou catar o feijão, para ver qual é que está melhor. Levigação acontece lá no garimpo, tá? Levigação, ele vai te dar a ideia de garimpo. O cara vai lá para o meio do rio, com aquela estrutura, né? Ele começa a movimentar. E a água do rio passando. Lembra que não tem furo. Essa corrente de água vai levar o que é mais leve. Levigação, levar, tá? Levar o que é o mais leve. Filtração, a utilização de filtros. Como observação muito importante que veio na nossa prova do Enem. Se essa água tiver com odor, né? Devido a composto, a material orgânico, para retirar esse odor, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, muita concentração de material orgânico, água, né, com um odor forte, esse filtro vai ser de carvão ativo, tá? De carvão ativo. E o último exemplo nosso aqui de misturas heterogêneas, importantes, que já vieram em nossas provas, peneiração. Peneiração aqui pra gente do norte
Belém do Pará, um açaí raiz com farinha. Se tiver com aparelho, igual como o professor Lohan, você vai perceber, não dá para comer farinha baguda. Então ele vai ter que passar a farinha no crivo, tá? Então ele vai separar o sólido em tamanho diferente, maior do menor. Ele vai estar fazendo uma peneiração. Então lembra, rápido, ó. Flotação, flutuar. Ideia do flutuar. Decantação, descer. Floculação, juntar, unir, agregar. Separação magnética, o ímã, o metal sendo atraído. Captação, manual, lembra do feijão, né? Levigação, levar. Vai levar o que é mais leve. Filtração, filtro se tiver odor, carvão ativo. E peneiração, passou no crivo, tá? Lembra desses processos. E agora, doutores, caveiras, nós temos aqui misturas homogêneas. Nessas misturas homogêneas, um dos processos muito importantes que nós temos é a destilação, que pode ser de dois tipos, simples ou fracionado. Professor, como é que eu vou saber que ele está falando de destilação na minha prova? Então, geralmente, ele vai te dar a ideia de calor, de temperatura, de pontos de ebulição diferentes. O cara sofre mudanças de estado físico, como condensação, vaporização. Então, ele vai citar isso para você. Além de que as substâncias que sobram, geralmente, elas podem ser utilizadas em processos industriais, tá? Bom, destilação simples é aquela que envolve sólidos e líquidos. Por isso que S de simples, S de envolver um sólido, tá? Principal exemplo de destilação simples é separar uma água salgada. Separar o sal da água. Você começa a esquentar, calor, temperatura, até que um deles atinja o ponto de ebulição e suba, tá? Ou seja, sofre um processo de vaporização. Como você quer os dois, você quer ter tanto o sal como a água, o sal vai estar de um lado e a água do outro lado, ou deste lado, né? Sendo assim, você vai ter os dois. A água evapora por ter um ponto de ebulição menor, e aí você, através de um condensador, vai ter o sal em um recipiente e a água em outro, tá? Destilação fracionada. Diferente da simples que envolve sólidos, a destilação fracionada é uma mistura de apenas líquidos. E olha a observação, homogêneos. Um dos principais exemplos é o petróleo. O petróleo ele vai ser sendo separado em partes, em frações. Quem é o primeiro que sai? Lembra disso. Quanto menor o ponto de ebulição, é o primeiro carinha que sai. Então, a primeira parte é aquela que tem o menor ponto de ebulição. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que o último a sair, a última fração a sair é aquela que precisa de altíssimas temperaturas, doutores, tá? E é importante para a galera que você lembre disso aqui, ó. Que quando nós falarmos de dispersões, só já dando um bisuzinho aqui sobre nossas soluções. As soluções, elas são estudo das dispersões, tá? Dispersões tem três tipos: soluções, colóides e suspensões. A solução sempre vai ser uma mistura homogênea. Já a suspensão vai ser uma mistura heterogênea. E o colóide, o meio termo. Professor, mas o colóide, já que ele é meio termo, ele pode parecer com um com o outro? Pode. Como é que eu vou saber? Pelo tamanho, a primeira coisa. A solução tem tamanho de partículas sempre menor que 1 nanômetro. Os colóides sempre entre 1 e 1000 nanômetros. Já as suspensões sempre maior que 1000 nanômetros. Então, se ele falar o tamanho para você, você lembra. Menor que 1 solução, entre 1 e 1000 colóides e maior que 1000, tá? Você vai ter uma suspensão. Outra coisa, para diferenciar uma solução de um colóide, por exemplo, você está aqui nesse ambiente, você não está vendo a poeira, mas a partir do momento que tivesse uma brecha e a luz do sol entrasse, você ia conseguir enxergar essa poeira, ou seja, parecia homogêneo, mas quando você emitiu a luz, as partículas apareceram. Então, se o cara for uma mistura homogênea, você vai com cuidado. Pensa na luz. Jogou a luz nele, se aparecer, é porque o cara não é uma solução, ele é um colóide. Qual o nome disso, professor? Efeito Tyndall. Um colóide sofre o efeito Tyndall. Ele parece ser uma solução, mas quando você coloca a luz nele, ele aparece, né? As partículas vão aparecer. Então elas estão escondidinhas lá, não consegue ver olho nu. Como é que eu vou saber, professor? Apontei a luz, né? Se não apareceu nada, continua sendo solução. Se apareceu, vai ser colóide, tá? Beleza? Então essa é a nossa dica aí para você em relação ao tópico de separação de misturas e a introdução aqui à nossa ideia das soluções. Vamos falar sobre coeficientes, muitas outras coisas, tá bom?
Vem com a gente, deixa teu like aí no vídeo, ativa o sininho e segue também a gente nas redes sociais, que você vai ter muitas dicas bacanas lá, tá? Em relação à química, pode ser física também, com o professor, né, Fábio Araújo, e também com biologia, com a professora, tá? Então, quando nós falamos aqui para você dessas ideias, você já pode voltar que tem um vídeo importante falando sobre só as substâncias e misturas. Tamo junto, doutores. Até a próxima.